Dois comentários, assim. Primeiro, eu acho que eu reforço que essas medidas não têm a ver só com a fuga por si. Eu acho que ela também é uma resposta à afronta, né? Eu acho que muito no estilo Carla Zambelli, muito nesse estilo bolsonarista, sempre muito impávido, muito arrogante, muito dono de si, muito dei a volta por cima. E não só a fuga, mas também ao fugir diretamente afrontar o Supremo Tribunal Federal. A segunda é com relação aos Estados Unidos, né? De fato, os Estados Unidos, por conta do governo Donald Trump, aos olhos do universo bolsonarista, se tornou o grande refúgio, né? Se tornou o que seria o México num determinado período ou o Chile num determinado período para o campo de esquerda e progressista na época da ditadura militar. Estão vendo os Estados Unidos como um grande refúgio, e não duvido que existe aí por mais provavelmente essa articulação não foi montada, deve ter passado longe do Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que tem conflitos aí que são significativos, mas com certeza nesse imaginário da escolha dos Estados Unidos está a ideia de acolhimento do governo americano, né, do governo Trump, no sentido da resistência da justiça com relação à extradição. E Carla Zambelli pode estar muito perto de dar mais um tiro no pé, né? De colocar mais um para sua coleção. Ficou praticamente no limbo bolsonarista, foi praticamente escamoteada, carrega a pecha, o Sakamoto falou isso no início, né? Carrega esse fardo colocado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, de que aquela fatídica imagem dela correndo, atravessando a rua com a arma na mão, foi um dos determinantes, com influência na sua derrota eleitoral para Lula, e está muito perto de ter mais um para sua coleção. Quer dizer, fizemos metade do programa falando a partir da possibilidade dela estar na Itália. Ela já estava na Flórida, e a escolha da Flórida, dos Estados Unidos, e a Flórida, né, em especial como estado, que é muito emblemático para esse grupo bolsonarista, que já está nos Estados Unidos, muito provavelmente tendo como referência a possibilidade de um acolhimento do campo direita, conservador, ultraconservador da política americana, de acionar a justiça no sentido de fazer a resistência pela extradição, o que muito provavelmente vai se mostrar como um burros na água. E a gente trazia aqui dos detalhes, né, tanto a questão do passaporte, bloqueio de redes, bloqueios de bens, e mais detalhes aqui deles dizendo que no caso de Carla Zambelli é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. A gente tendo aqui a decisão do STF sobre o tema, dizendo em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a condenação proferida aqui nos autos e citados também a condenação e a perda do mandato da parlamentar. Leonardo Sakamoto pronto aqui com a apuração também nesse assunto, Saka, diga. Que antes de falar groselha, né, eu estava querendo, na verdade, porque às vezes você no calor do momento você acaba falando negócio, mas eu estava confirmando uma coisa com os professores de direito aqui, se agora já podemos falar que Carla Zambelli é foragida da justiça. Sim, eles falaram que tecnicamente sim, podemos falar que ela é foragida da justiça, até porque ela já tinha deixado claro a saída dela com essa intenção, e agora com mandado de prisão em aberto, né? Você pode falar que ela é foragida de justiça. É claro que, a menos que se ela, neste momento, diante do mandado de prisão de Moraes, se apresentar uma autoridade brasileira no exterior, ou se os seus advogados, seus novos advogados, porque o anterior, inclusive, deixou a defesa depois da fuga dela, mas se os advogados informarem a justiça brasileira quais serão os trâmites que serão tomados para o devido cumprimento da ordem judicial, aí ela não seria considerada foragida, mas o que acontece é que ela já saiu do Brasil com essa justificativa. Ou alguém acha que agora que a ordem de prisão está decretada, ela vai dizer, nossa, vou voltar. Não, ela saiu com essa intenção. Então, aí os professores de direito estão explicando que sim, por conta disso, por conta desse contexto, você pode falar que Carla Zambelli é uma foragida internacional da justiça. Em primeiro lugar, isso aí, só para a gente poder falar das coisas conforme as coisas são.
Segunda coisa, eu estava lendo aqui a decisão e conversando com uma pessoa da área de internet, que ela falou assim, olha, lembrando, né, ele comentou, falou assim, olha, a Carla Zambelli, nas declarações dela, falou que ia para a Itália e de lá ia basicamente montar uma resistência, né, que ela estaria livre para se comunicar, para falar com todo mundo, etc, etc e tal. E o que acontece é que na decisão do Alexandre de Moraes, ele determina a Meta, LinkedIn, Meta, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, Telegram, YouTube, a Meta também tem o WhatsApp, né? Entre outras, que no prazo de 2 horas, a partir da decisão ser colocada, bloqueie os canais da Carla Zambelli sob pena de multa diária de 100 mil cascalhos, 100 mil reais. Né, com o fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte a integral preservação do conteúdo. Ou seja, não é apagar, é tirar do ar, é bloquear os canais. Né? Ou seja, não é tirar do ar, desculpa, é bloquear os canais. Ela não ter acesso para publicação e atualização daquele conteúdo. Ela disse que os canais ela tinha passado para a mãe dela, tudo isso, né? Tinha feito tudo isso, mas o Supremo pedindo para bloquear todos os canais dela. E outra informação também interessante que eu estava conversando com os advogados aqui, é que o Supremo... Desculpa, gente, essa voz está uma tragédia, eu sei. Mas e eles deixaram claro, além de bloquear ativos, contas bancárias, recebimento de salários e verbas de gabinete, né, o que inclusive impossibilita o gabinete dela de funcionar de certa forma, eles deixaram claro que cartões de crédito e débito, investimentos mantidos, né, com fundos de investimentos, previdência privada, LCA, LCI, CDB, RDB, criptomoeda, previdência privada, carta de consórcio, tudo isso, mas destacou o Pix. Por que destacou o Pix? Não é só porque o Pix hoje é a principal forma do brasileiro transferir dinheiro, mas porque a Carla Zambelli, vamos lembrar, semanas atrás, começou uma campanha para doação de dinheiro para ela. Inclusive o pessoal tem muito colega que já tinha feito essa conexão, que é o quê? Conectando ao momento que ela começa a fazer essa campanha com os planos dela de fugir do Brasil. Ou seja, a campanha via Pix visava, ao que tudo indica, financiar esta fuga. Né? Então também estão tentando tirar. Só que, e aí a gente, vamos ser bem sinceros, bem honestos, como se a Carla Zambelli não for hipossuficiente, né, ela terá tirado o seu dinheiro, né, transferido o seu dinheiro da sua conta, convertido, até porque ela ia morar no exterior e ela saberia que, logo de cara, o ministro Alexandre de Moraes ia pedir o bloqueio desses dados dela. Então, se ela não sacou o dinheiro, a Carla Zambelli, ela realmente é uma pessoa que precisa aprender a fazer as coisas direito, porque a gente viu várias pessoas que fugiram do Brasil nos últimos anos, sacaram o dinheiro das suas contas bancárias. Foi um modus operandi de quem tocou uma fuga, Nath. Muito importante trazer esse destaque do Pix aqui quando a gente estava listando essas determinações e até complementando aqui um dos trechos que a gente tem essa decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, destacando que é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. Eles que seguem descrevendo aqui a atuação da Carla Zambelli, descrevendo que a condenada no exercício do mandato parlamentar, momento em que deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia entre os poderes, dedicou-se a ações criminosas destinadas a desacreditar o Poder Judiciário e suas autoridades. Instrumentalizou sua condição de deputada federal para arregimentar, sob o palio da suposta legalidade, pessoa com conhecimento técnico em invasão de sistemas, remunerando, se referindo aqui ao hacker nessa história do CNJ, para realizar condutas flagrantes ilícitas, pelas quais foi condenada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, reforçando aqui a condenação dela e ainda seguindo dizendo, lamentavelmente o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada, mesmo que de modo atabalhoado e confuso, na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário. Depois da sua condenação com fuga do distrito da culpa, a ré declarou que pretende insistir
nas condutas criminosas para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado democrático de direito. É o que escreveu aqui na decisão Alexandre de Moraes. Ronilson, amarrando aqui esse ponto que o Sakamoto estava dizendo dos destaques, dos pedidos, dos preparos para essa fuga da Carla Zambelli, agora descritas oficialmente pelo STF, e reiterando aqui que as condutas que levaram ela a ser condenadas estão ativas hoje nos planos, em tudo que ela disse ontem sobre o porquê dela estar lá na Europa, de certa forma, né? Na Europa não, ela está nos Estados Unidos, mas do porquê ela alegou sair do Brasil. Exatamente. Aliás, eu tenho uma curiosidade que deve vir à tona a qualquer momento, que é porque se a Itália nunca foi um plano, ou porque a Itália não deu certo, tenho essa curiosidade. Mas é isso, o modus operandi desse grupo bolsonarista, ela nunca deixou de fazer essa afronta, ela nunca deixou de mobilizar a sua base cada vez mais rarefeita, né? Cada vez mais ela ficou escamoteada e isolada. E, de fato, eles estão comprometidos com essa distopia de que a luta deles é uma luta pelos direitos humanos, em especial direito à liberdade de expressão no Brasil. Quer dizer, você lendo essa mesma decisão, eu fiquei com as partes lúdicas da decisão, vamos colocar assim, porque no momento em que ela descreve seu objetivo de ir na Europa, ela diz que não tem um italiano tão bom, mas que ela ia se esforçar para poder, né, melhorar o seu italiano, que ela ia fazer uma articulação internacional que poderia falar com pessoas da Espanha falando espanhol, com pessoas da Inglaterra que falavam inglês, mobilizar o povo francês. Quer dizer, é acreditar numa capacidade de articulação internacional que mostra que, de fato, a pessoa está completamente fora do lugar. Mas eu acho que, a despeito dessa distopia na qual ela mesma acredita, tem algo que é realmente extremamente sério, que não é só a afronta das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito, ou da democracia no Brasil, mas uma mobilização constante, menor ou maior, de uma investida contra a democracia brasileira. E eu acho que a gente ainda tem muito a explorar com relação a essa mudança de planos que vai para os Estados Unidos, se há integração numa rede nos Estados Unidos, que honestamente eu não acredito, ou se existe de fato a construção de um processo de acolhimento nos Estados Unidos com a ideia de se blindar e evitar uma extradição e enfrentar a justiça brasileira. E até queria aproveitar para te perguntar, Sakamoto, mas pode fazer primeiro o comentário sobre isso. Não, é que eu pegando até o gancho do Ronilson, né, que eu achei interessante que ele acabou de falar, porque antes os criminosos fugiam para o Brasil. A gente sabia que aí o cara assaltava o trem pagador e fugia para o Brasil, o cara assaltava um banco nos Estados Unidos, fugia para o Brasil, o cara assaltava não sei o que lá na Europa, fugia para o Brasil, o cara cometia atentado terrorista na Itália, fugia para o Brasil. O Brasil era o lugar que todo mundo falava, aparece em filme de Hollywood, vamos lembrar? Vamos assaltar um banco? Sim, eu estou com a passagem comprada para o Rio de Janeiro. Ninguém me achará lá. Tudo isso apareceu durante anos em Hollywood, em filmes europeus, em filmes em vários lugares do mundo, o Brasil como local de refúgio de criminoso. O interessante é que agora a gente está vendo o quê? Uma mudança, né? Se antes os criminosos fugiam para o Brasil, hoje os criminosos fogem do Brasil para os Estados Unidos. Né? Então, essa mudança de governo norte-americano nos Estados Unidos, principalmente com a chegada de Donald Trump ao poder, da extrema-direita, sabe, da degradação da democracia norte-americana, tem feito com que os Estados Unidos seja o novo Brasil, ou seja, posto de refúgio de pessoas que são condenadas ou processadas por crimes, que não querem pagar por seus delitos, vão para a América. Nesse sentido, a gente sabendo agora que ela está nos Estados Unidos, Saka, o que pode mudar nesse entendimento de cooperação internacional ou não? Ela diz que está nos Estados Unidos, né? Então, essa questão, ela disse... A assessoria diz, né? Exatamente, né? Agora, a assessoria diz que ela está nos Estados Unidos, diz para os colegas de imprensa. Não estou duvidando da apuração de nenhum colega, pelo amor de Deus, que a vida de jornalista é muito difícil. Agora, ela diz que está nos Estados Unidos,
neste exato momento, ela pode estar em Positano, em Cinque Terre, na periferia de Roma. Tem até uns perfis curiosos, tem uns perfis que fazem coisa de geolocalização com posts. Exato, óbvio né? que a gente está trazendo aqui análises de possibilidades. Essa informação de que ela está nos Estados Unidos veio via assessoria da própria parlamentar, mas também estava vendo aqui que chegaram a pegar coordenadas do post que ela fez mais cedo, aquele que a gente trouxe aqui do vídeo, para tentar localizar onde ela estava e que era ali na Flórida. O post é uma coisa, né? A postagem é uma coisa, a gravação é outra. Né? Você pode postar de um lugar, por exemplo, se você quer fazer com que você pareça que está em outro lugar, grave em outro lugar, manda a postagem, então uma pessoa posta em outro lugar para que você saiba onde você está. Tem formas disso. Eu não estou falando que ela não está nos Estados Unidos, estou falando só que ela alega estar nos Estados Unidos. Né? Então, as autoridades brasileiras vão ter que correr nos Estados Unidos para tentar impedir a ida dela para a Itália, né? E se ela estiver na Itália, pedir uma deportação, né, com base no pedido na decisão do Alexandre de Moraes. Agora, é uma situação, na verdade, como a gente estava comentando, é uma situação, no mínimo, não vou dizer inusitada, porque não é esperada, como a gente falou, o Ronilson falou, né, o modus operandi do bolsonarismo, ele segue esse modus operandi do bolsonarismo, mas ele não deixa de ser também paradigmático que neste momento, depois do leite derramado, seja solicitado o pedido, e eu estava lendo aqui a decisão judicial, está falando de apreensão de todos os passaportes dela, porque ela tem o passaporte brasileiro, ela tem o passaporte italiano, e ele está falando a decisão de eventual passaporte diplomático. Por quê? Parlamentares têm direito a tirar passaporte diplomático, que dá certas garantias na entrada de países amigos. Então, agora, a Justiça falou, volta, segura todos os passaportes. Carla Zambelli teria fugido sem passaporte? É difícil saber, é difícil dizer. Você consegue cruzar a fronteira para a Argentina usando o seu CPF, seu RG, né, seu documento nacional, né, por conta do trânsito no Mercosul. Daí embarcar é diferente. É claro que Carla Zambelli não é Bolsonaro. Bolsonaro seria estendido um tapete vermelho para ele em vários grupos políticos amigos fora do Brasil. Poderia até conseguir um passaporte provisório, etc. e tal, e se escafeder para outro lugar. Carla Zambelli já é um pouco mais difícil de saber se ela conseguiria embarcar num voo comercial, né, sem ter isso. Provavelmente não. Então, o que aumenta a discussão a respeito de por que a Justiça não segurou o passaporte dela depois dela ter sido condenada. Os passaportes. É muito importante a gente olhar esse ponto, inclusive vamos entrar em contato agora também com mais uma advogada nesse sentido, só antes trazendo aqui um registro também, enquanto ainda estão no ar as redes sociais da Zambelli, cheguei a ver uma série de posts de ontem de deputados, de parlamentares, mostrando apoio a ela, como inclusive da Carol Detoni, dizendo que estamos vivendo tempos muito difíceis no Brasil. A Zambelli é mais uma entre os diversos parlamentares de direita perseguidos e forçados a deixar o país sob pena a sua liberdade, no mesmo tom que a gente viu na época da saída do Eduardo Bolsonaro. Já olhei aqui nas redes sociais dele, ele ainda não se manifestou sobre essa notícia de agora, de hoje. Os apoiadores da Carla Zambelli, por enquanto, ainda não fizeram grandes movimentações nas redes sociais sobre a notícia de agora do ministro Alexandre de Moraes mandando prender a Carla Zambelli, mas a oposição a ela, a gente já está tendo uma série de publicações. Tem, inclusive, aqui a Talíria Petroni, a deputada Talíria Petroni, usando justamente o termo que, como Sakamoto conversou com advogados aqui, já pode ser usado de foragida. Ela que colocou ali nas redes sociais, separando as sílabas e tudo, dizendo que agora a Carla Zambelli é procurada pela Interpol. E aí já vai até na linha do que a gente conversava aqui e via sobre a coluna da Mônica Bergamo com Lindbergh Farias, falando ali de tornozeleira eletrônica. A Talíria já vai mais a fundo falando: prendam Bolsonaro antes que ele fuja também. Um debate um pouco mais delicado nesse sentido, mas já nas manifestações
da oposição. Também, senador Humberto Costa publicando como urgente: o Supremo Tribunal Federal acaba de determinar a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, repercutindo o noticiário e as manchetes agora da manhã. A gente segue de olho para ver as demais repercussões, né, Ronilson, que vão crescer nas próximas horas, e a ver como que vai ser a reação dos apoiadores de Zambelli agora com essa tutela mais firme, que deve ir naquela mesma linha que a gente já vinha vendo da perseguição, né? Eu diria que dois grupos diferentes, né? Primeiro, definitivamente a Carla Zambelli não tem essa relevância política toda, se é que tem alguma, sobretudo hoje, sobretudo agora. Não tem mais para o seu grupo bolsonarista, nunca teve nacionalmente como parlamentar. Então, eu acho que a oposição, quer dizer, governo e partidários do governo fazem o seu papel de cobrança. Acho que tem mesmo que colocar nesse lugar, publicizar esse lugar de foragida, porque é nessa condição que ela mesmo se colocou. E com relação à defesa da Carla Zambelli, repito, a Carla Zambelli não tem apoiadores, né? A Carla Zambelli foi colocada, foi jogada no limbo bolsonarista. Quer dizer, bolsonaristas não querem nem ouvir falar de Carla Zambelli, não tem nenhum tipo de intervenção. Nesse momento, Carla Zambelli está servindo de espelho para bolsonaristas, políticos bolsonaristas, sobretudo esse núcleo, né, parlamentar mais radicalizado, veem a si mesmo no próprio espelho, né? Ao falar de Carla Zambelli, eles estão, na verdade, pensando neles mesmos, na sua possibilidade de fugir, na sua possibilidade de ir para os Estados Unidos, na sua possibilidade de terem passaportes apreendidos, na sua possibilidade de terem redes sociais derrubadas. Um discurso falacioso, né, no sentido da perseguição, da liberdade de expressão, de uma atuação. Não tem um registro de atuação da Carla Zambelli que justifique Carla Zambelli ser mártir nacional de qualquer coisa, senão instigar, incentivar radicalização e afrontar a democracia, as instituições brasileiras, atacar direitos, e etc., em diversos aspectos. Então, nesse momento, o grupo bolsonarista tem Carla Zambelli como uma espécie de token para, na verdade, verem a si mesmo no espelho e a possibilidade de que eles podem ser alvos, não pela defesa da democracia, mas porque todos os seus atos e endossos são cada vez mais comprometedores para a saúde da democracia brasileira.